Oi gente, aqui é a Samia do Spoilericia e hoje eu vou fazer o vídeo resenha do livro Medos Clássicos 1, do Edgar Allan Poe. Essa edição é da editora Darkside Books e tem uma edição super caprichada, com uma folha de guarda bem bonita, e cada divisão de contos vai ter também uma ilustração que fala um pouco sobre o conto em si. Vou ver se eu acho alguma ilustração para mostrar aqui. A gente percebe sempre que tem relação o desenho, a ilustração com o livro, com o conto. Bem, esse livro vai trazer alguns contos do autor, que é muito conhecido por suas histórias de horror, suspense, e realmente você vai ter em todo o livro uma atmosfera bem tensa. Eu não diria que eu tive medo durante a leitura do livro, porque é um conto, passa rápido, mas eu fiquei agoniada em alguns momentos, porque realmente a atmosfera que ele cria é uma atmosfera de suspense que aos poucos vai deixando a gente tensa com o que a gente está lendo. O interessante desse livro é que ele é dividido então em algumas partes, já que esse livro possui apenas as primeiras partes dos contos do Edgar Allan Poe. Então a gente vai ter nesse daqui a primeira parte, que vai ser uma introdução sobre a vida do Edgar Allan Poe, e nele a gente vai conhecer um pouco sobre sua mãe, que faleceu e deixou, e ele conheceu também seu pai, só que seu pai sempre o tratou muito mal, principalmente por ele não ser um filho legítimo do casamento. Além disso, vamos saber que ele se apaixonou por uma menina mais jovem que ele, sua prima, e que morreu muito cedo. Ele viveu pouco com ela, mas ele aparentemente a amou muito, e isso deixou marcas muito importantes nas suas escritas. A gente vai ter muitos contos sobre mulheres que estão doentes, na iminência da morte, e isso fica bem característico na sua obra. Bem, a primeira parte então com os contos vai ser sobre o espectro da morte. E nessa primeira parte a gente vai ter contato com contos, 3 contos, que falam sobre o ambiente da morte, sobre a morte em si, sobre métodos de morte, sobre tortura, o medo da morte. É um conto bem profundo e tocante e muito tenso, porque todo mundo sabe que o final é a morte, e ao mesmo tempo você fica tenso porque você sabe que isso é uma coisa possível, não é uma coisa que é de outro mundo sobrenatural. O primeiro conto foi o que eu mais gostei, que se chama O Poço e o Pêndulo, e inclusive esse é um dos contos que eu tinha que ler para o desafio 1001 livros para ler antes de morrer. Então, nele a gente vai ter um ambiente de tortura durante o período da Inquisição, e o nosso protagonista então sabe que vai morrer, sabe que ele está sendo torturado, mas o suspense é o que faz a tortura. Ele não sabe como ele vai morrer, ele não sabe qual é o método de tortura que está sendo aplicado, ele na verdade não sabe nem onde ele está e nem como é esse ambiente num primeiro momento, uma vez que quando ele acorda, ele está totalmente na escuridão, sem saber onde ele está. E é bem interessante a atmosfera que vai criando até o desfecho, que é bem interessante. Eu gostei muito desse conto e eu recomendo. O segundo conto também está incluso no desafio 1001 livros para ler antes de morrer e se chama A Queda da Casa Usher. E é basicamente, então, 2 irmãos que têm muito medo de uma maldição que assombra a família. Essa família, então, sempre tem histórias de uma doença que acaba matando-os. É uma doença muito esquisita. A pessoa fica reclusa, tem hábitos diferentes, ficam melancólicas, começa a desgostar de algumas coisas e gostarem de outras. E é muito sinistro essa doença e acaba assustando muito o protagonista, porque o protagonista é o amigo desse irmão que tem medo dessa doença, e ele é convidado para ir nessa casa desses 2 irmãos, uma vez que a doença está começando a se manifestar na irmã. E ele precisa ir lá para se despedir, alegrar um pouco o amigo, para tentar distraí-lo um pouco dessa doença. Entretanto, aos poucos as coisas vão ficando bem sinistras e culmina num final bem surpreendente e assustador. Esse é um dos únicos contos que eu fiquei com um pouquinho de medo, além da tensão. A segunda parte do livro, então, vai ser sobre narradores homicidas. A gente vai parar, então, de falar sobre a morte e vai começar a falar sobre os assassinos, as pessoas que matam, qual é o motivo por trás desses assassinatos. Alguns são por orgulhos, alguns são por vingança, e tudo isso num humor meio melancólico e tenso também. Eu gostei bastante, mas nenhum me marcou muito.
A terceira parte, então, vai ser do Detetive Dupin. Foi um dos primeiros detetives que seguiu o padrão que é muito conhecido pelo Sherlock Holmes. Então a gente vai ter um detetive e seu escudeiro. É alguém que está sempre o acompanhando na investigação. É muito característico porque ele tem um humor, uma certa característica que é divertida. Só que ao mesmo tempo ele não é tão inteligente quanto o detetive. Ele está lá mais para narrar o que está acontecendo e mostrar como o detetive é um gênio, super expert, consegue captar várias coisas. A gente vai ter um dos casos mais interessantes, que vai ser sobre duas meninas, duas mulheres, uma mãe e uma filha, que foram encontradas mortas, trancadas em um quarto. A mãe, se eu não me engano, estava presa na chaminé da lareira e eles não sabem como o assassino entrou, como o assassino saiu, quem é o assassino e como a mulher foi parar em cima lá da chaminé, uma vez que é bem difícil colocá-la lá dentro. E é bem interessante a solução, é uma coisa realmente que eu não esperava. Recomendo fortemente para quem gosta de um livro de detetive e gosta de Sherlock Holmes. É mais ou menos nesse estilo. E então a gente vai entrar na parte do livro que fala sobre o tema que eu já havia comentado, que é sobre mulheres. Mulheres sempre com doenças terminais que vão morrer. Nesses contos a gente vai ter sempre a história de um amor, de um homem super apaixonado por uma mulher num primeiro momento, e ela vai adoecendo aos poucos e a gente não sabe porquê, não sabe como. Às vezes a gente até sabe a doença, mas é sempre carregado de tensão, de sofrimento e melancolia, os contos todos que vão falando sobre até o momento da morte. Entretanto, os contos não acabam na morte. A gente sempre vai ter uma continuação que é surpreendente, porque fala sobre o personagem após a morte e diversos acontecimentos depois. E é sempre interessante ver por que ele escreve sobre esses temas. Como eu já havia comentado, a mulher que ele amou faleceu muito jovem, eles tinham tido pouco tempo de casados, e foi uma doença sofrida e ele sofreu no final da vida de sua mulher. Então esses contos vão falar basicamente da história dele, só que de uma forma diferente, com pessoas diferentes e com um tom mais sobrenatural. Os próximos 3 contos são mais de aventura, são O Ímpeto dos Aventureiros, é o nome dessa parte, e ele vai falar menos sobre o assunto assustador, menos sobre o assunto terror, suspense. É mais um livro de aventura mesmo, é mais um livro de ação. Um dos contos aqui vai ser uma história de pirata em que eles vão ter que achar um tesouro. Não posso falar muito sobre isso e nem o nome do conto, porque senão vai perder totalmente a graça. Mas o ambiente do conto é menos assustador e mais divertido e interessante, porque você vai ter pontos jogados que você vai ter que ir pesquisando para descobrir o que esse conto quer dizer. É bem interessante também. E a última parte é talvez a parte mais esperada por muitos leitores, que é O Corvo. Como todo mundo deve saber, ou se não sabe, já deve ter ouvido falar, Edgar Allan Poe ficou conhecido principalmente pelo conto O Corvo, que é um conto bem interessante e com um ambiente bem assustador. E na verdade é um conto, mas é um poema também. Então ele é bem rimado, ele tem um ambiente bem interessante, não é tão suspense, não é tão terror, mas é basicamente um estudante que um dia chega no seu quarto e encontra um corvo parado na porta. E ele começa a ter uma conversa com o corvo, e esse corvo responde. O que eu mais gostei dessa edição é que nela vem o conto original em inglês, para quem sabe ler inglês e consegue entender bem. A segunda parte vem com a tradução do Machado de Assis, que é bem diferente do original, na verdade. Ele tomou um pouco de licença poética para fazer algumas mudanças quando fez a tradução. E a versão que eu mais gostei, no português, claro, foi a do Fernando Pessoa, que ficou um pouco mais parecido com o conto real. E é bem legal porque dá pra sentir mais essa atmosfera e é mais compreensível também. Ficou uma tradução mais fácil de entender. Bem, gente, é isso. Eu espero que tenha dado pra entender, porque esse livro é bem difícil de falar sobre ele, porque são diversos contos e é difícil falar de cada conto sem entregar o final.
e sem acabar com a experiência de vocês lerem o livro, porque o legal dos contos é vocês terem as suas próprias experiências. Uma vez que são poucas páginas, você consegue ler rapidinho em uma sentada, se inteirar de toda a atmosfera do conto e do livro. Mas eu gostei bastante da experiência, eu quero ler o segundo livro dessa edição da Darkside Books. E por hoje é só isso. Beijos e até a próxima!